Olá, prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês, participando desta feita do 6º Congresso Europeu de Naturopatia, promovido, claro, pela Fundação Mundial de Naturopatia. E, seguindo as orientações, as palestras devem estar associadas aos temas femininos, uma vez que a maioria dos países anualmente celebram o Dia das Mães. Então, é necessário que essa jornada tenha uma menção especial para celebrar a maternidade. Assim como aconteceu no Congresso transmitido e sediado na Índia, este de agora também. E como eu me dedico especialmente a tratar o sagrado feminino como um todo, e dentro da maternidade, escolhi especificamente falar com vocês sobre as enfermidades que afetam o sagrado feminino. E hoje eu achei prudente falar sobre miomas. Por quê? Porque é provavelmente a doença que mais ataca os nossos órgãos reprodutores, né? Então, como fitoterapeuta, dedicada principalmente a sagrado, eu acho que eu posso colaborar, ainda que minimamente, para a manutenção da saúde da mulher de uma forma natural. Você sabe que o fitoterapeuta é aquele que trabalha com uso e manipulação de plantas medicinais. Então não há nada que seja mais natural que isso. E que durante um bom período foi deixado de lado, mas felizmente hoje os médicos aqui do Ocidente estão se rendendo aos saberes que as plantas trazem, né? E o desejo do meu coração é que isso seja realmente amplamente divulgado, difundido e aplicado a esse conhecimento que é milenar, para que possa, como é que eu vou falar? Ampliar essas formas de tratamento sem que o nosso organismo seja tão violentamente agredido como ele o é através dos produtos químicos, né? Nós sabemos que as civilizações antigas e os povos originários, como a África, a Índia, a China, contêm registros históricos e milenares de tratamentos utilizando-se de plantas medicinais para a manutenção e preservação da espécie. Tanto isso é verdade que nós estamos aqui. Esses conteúdos, embora amplamente divulgados no Oriente, foram silenciados aqui no Ocidente, como se eles não existissem, ou como se fossem vistos com um olhar místico, e não como ciência, apesar de serem tratados de 7.000, 5.000 anos, né? E mesmo a cultura natural aqui das Américas, a Jurema indígena brasileira, os conhecimentos dos norte-americanos, dos indígenas norte-americanos, os continentes já estavam povoados, né? Quando o Ocidente veio. Eles sobreviviam. Há que se questionar, ao menos se questionar, como é que eles faziam a manutenção da vida, né? Mas, depois da Revolução Industrial, que começou na Europa na segunda metade do século XVIII, lá por volta de 1760,
62, até meados do século XIX, aí a Inglaterra surgiu como um epicentro para iniciar o processo de industrialização. Isso é um processo histórico, você sabe, né? E que foi ampliando para outros países da Europa. Essa foi a primeira revolução industrial, como ficou conhecida, e marcou a transição de métodos de produção artesanal que se fazia, métodos agrícolas, maceração de plantas, de folhas, para uma produção em larga escala. E isso foi impulsionado para chegarmos até a mecanização, para o uso de novas fontes de energia, movidas inclusive a vapor, né? Tudo começou assim. E isso gerou o quê? O início da indústria farmacêutica, como nós a conhecemos hoje, que surgiu no final do século XIX, início do século XX, durante a Segunda Grande Guerra, durante o que se chamou de Segunda Revolução Industrial. Então aí veio a produção em larga escala dos medicamentos, com a descoberta da penicilina, que marcou um ponto de virada e levou ao surgimento das grandes corporações farmacêuticas. Pois bem, já no século XIX, as primeiras empresas farmacêuticas começaram a surgir, com foco no quê? Na produção de medicamentos, a partir de recursos naturais e no conhecimento da química orgânica. Até aí, era só manipular e industrializar recursos naturais. Porém, no início do século XX, a indústria se estabeleceu com a expansão de empresas em todas as partes do mundo, né? Vieram o desenvolvimento de regulamentação, legislação para garantir a qualidade dos medicamentos, as práticas, os recursos naturais foram sendo deixados de lado. Porque a preocupação agora já era outra, era uma legislação que corroborasse a necessidade de garantir uma produção com qualidade de medicamentos feitos em laboratórios. E os naturais foram sendo deixados de lado. A consequência é que nós, como indivíduos, também começamos a deixar de lado os medicamentos naturais. E hoje, diante do adoecimento grande da humanidade, e de forma geral, os desequilíbrios hormonais, os desequilíbrios sanguíneos, os desequilíbrios emocionais, os desequilíbrios de toda sorte, as doenças oportunistas que vão atacando o nosso organismo, os desequilíbrios causados pela pílula anticoncepcional, por exemplo, os agrotóxicos que nós estamos ingerindo em todo o tempo, a nossa alimentação não é mais a mesma. Então, em decorrência disso, desse adoecimento da humanidade, quer me parecer que estamos começando a fazer o caminho de volta. Tanto é que hoje há uma gama enorme de produtos orgânicos sendo comercializados a um preço
bem alto, inclusive, né? Mas é uma realidade que está se impondo. O uso de produtos orgânicos, o veganismo, né? Voltamos às frutas, legumes, verduras, a busca por tratamentos alternativos que haviam sido deixados de lado lá atrás, né? Coisas primárias como cataplasma estão voltando a ser usados, os chás de uma outra maneira. Hoje você tem estudo para saber como é que se faz um chá, que era um conhecimento empírico dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, tudo hoje nos leva a buscar as plantas medicinais como alternativa para o bem-estar, para solucionar problemas que vêm se avolumando ao longo do tempo. Então, é necessário direcionar o nosso olhar para essas plantas e, dentro do meu campo, direcionar o nosso olhar de uso das plantas dentro do sagrado feminino. Que, aliás, o sagrado feminino não trata só do órgão reprodutor feminino. Ele vê a mulher como um todo, físico, emocional, espiritual. Ele quer contemplar o corpo, a mente e a alma dessa mulher, que não tem sido tão bem tratada como deveria. Nós deixamos conceitualmente de olhar para nós mesmas. Começamos a priorizar as coisas da nossa vida. Não olhamos nem para os ciclos que vivenciamos através da nossa existência. E o sagrado quer contemplar isso. Então, o que é o sagrado feminino? Pois bem, eu tenho uma definição aqui. O sagrado feminino é um movimento filosófico, eu diria assim, que busca a valorização e o resgate da energia feminina em mulheres. Talvez até em homens que queiram ser sensíveis a isso, que possam contemplar e assumir a sua sensibilidade, promovendo uma conexão com a sua essência. E essa conexão, essa busca de conexão com a sua essência pode te levar para um caminho de cura. Porque você vai olhar para o seu eu interior, para a sua mente, vai analisar se a sua mente fala a verdade com você ou se a mente mente. Se você governa a sua mente ou se você é governado por ela. E mais que isso, com a cura virá o empoderamento e a celebração dos ciclos naturais da vida. O que significa esse conceito? Resgate da essência. O sagrado feminino busca conectar as pessoas com a sua natureza feminina, reconhecendo e honrando suas qualidades intrínsecas, como, por exemplo, sensibilidade, intuição, criatividade, acolhimento. São traços muito personalíssimos. A sensibilidade mais aguçada é muito personalíssimo de uma mulher. E que hoje, ao longo do tempo, nós estamos deixando isso de lado. Você deixou de valorizar sua intuição, sua sensibilidade, não deu ouvidos àquela voz interior, você já não dá mais, você deixou para lá.
ela busca também a cura e o empoderamento. Para isso, nós precisamos usar as práticas e os conhecimentos ancestrais. O movimento com essas práticas visa buscar a cura de feridas emocionais. E quem não as tem? Quem não as tem? Padrões limitantes, empoderando as mulheres a viverem com mais autenticidades e confiança. Claro que aqui nós estamos tendo uma conversa muito séria, nós estamos falando de saúde física, emocional, mental. Nós não estamos contemplando posicionamentos ideológicos e nem políticos, nós estamos falando de tratamento. É importante que isso seja muito enfatizado. Quando nós falamos em empoderamento, em autenticidade e confiança, passamos muito longe de qualquer posicionamento político, ideológico, nada disso. Estamos falando da cura do sagrado de uma mulher, de respeitar seus ciclos e as suas sensibilidades, os momentos de fragilidade, inclusive, e saber reconhecer e pedir ajuda. E dentro desse quadro nós temos os ciclos naturais da vida de uma mulher, que deve ser valorizado, que deve ser celebrado. Todos eles. A menarca, a primeira menstruação, precisa ser contemplada como algo que está acontecendo, um período de transição de uma menina para uma mulher. A menstruação, quantas vezes nós passamos pela vida, gerações anteriores, então, nem se comentava sobre menstruar, porque era feio, era quase que contaminante. E é uma coisa tão natural, mas ficava escondido de uma maneira velada, que não era para ser dito. E isso fez com que essas mulheres, inclusive as mulheres da minha geração, não respeitassem os ciclos. Nós somos criadas para dar importância e valor para tudo, mesmo para nós mesmos. Então, você tem que cuidar da sua mãe, depois você tem que cuidar dos seus filhos, do seu marido, e você vai ficando, engolindo cada uma das suas dores, das suas vicissitudes. E o sagrado feminino quer tratar disso, que você tem direito de ter um momento de reclusão no seu período menstrual, porque afinal de contas há uma ebulição dentro do seu organismo. A gravidez é um outro ciclo que precisa ser respeitado, e esse gravidez é um pouco mais contemplado, mas não porque você é uma mulher que está grávida. Os olhos são assim, ela não pode passar por nada porque ela está esperando um bebê. Aos olhos de todo mundo, a prioridade não é você, é o bebê. E essa mulher que gesta a vida, que tem 2 corações batendo dentro dela, que tem 4 rins, que está tudo muito intenso. Como é que está a sensibilidade? O parto, a menopausa. O comum que a gente vê é, ela tá agora, tá na menopausa, você não pode nem ter calor fora de ter um momento de calor, tá transpirando, porque afinal de contas a temperatura tá 40 graus, mas todo mundo olha para uma mulher e fala assim, ela tá na menopausa. Limitando aquilo que seu corpo manifesta com liberdade.
Então, o sagrado reconhece a importância de cada momento, de cada ciclo na sua vida. E a espiritualidade, também o sagrado feminino, pode ser vivenciado como uma jornada espiritual que leva à descoberta da divindade feminina e a conexão sua com o divino. Eu teria muitas outras coisas para falar, mas nós já estamos quase vencendo o tempo. Então eu quero falar que o sagrado feminino enfatiza a importância do amor próprio, da aceitação, do autocuidado, da delicadeza consigo mesmo, como base para uma vida plena e feliz. Olhe-se, mulher. O sagrado feminino é um convite para que você e homens se reconectem com a sua essência feminina. Você, curando suas feridas, celebrando seus ciclos e vivendo de forma mais autêntica, empoderada e conectada com a natureza e com o divino. E aí, dentro do nosso quadro do sagrado feminino, nós olhamos também para o nosso aparelho reprodutor, porque falamos da gravidez e a maternidade é um componente que é extremamente relevante para a mulher que quer gestar. E muitas das vezes, hoje em dia, como sempre foi, nós temos, até mesmo em decorrência do uso inadvertido dos anticoncepcionais e as consequências hormonais advindas dele, tem havido uma incidência muito grande de casos de miomas. Talvez 50% das mulheres, em algum momento da vida, terão miomas. Muitas não vão nem saber, serão pequenos, imperceptíveis, não trarão consequências danosas para você. Mas muitas padecerão de dores, de cólicas, de hemorragias profundas, por não saber o que é que está acontecendo, eles vão envelhecendo dentro delas e talvez ela só descubra como for irreversível e levando a uma esterectomia. Os miomas são tumores benignos que comumente não são difíceis, não são estranhos, são comuns no útero e frequentemente são assintomáticos, como eu falei. Eles não são cancerosos. A causa exata desses miomas nós não sabemos, o médico não sabe. E a idade provável dele aparecer é especialmente entre 30 e 45 anos, ou seja, um período que você deveria estar fértil, é onde acontece a maior incidência. E isso traz transtorno, porque geralmente você vai ao médico e ele fala, vamos fazer uma esterectomia. E com as plantas, isso não precisa acontecer. Há relatos, há estudos que comprovam a diminuição de volume dos miomas, de números, e há casos até de desaparecimento. Então, nós carregamos toda a nossa ancestralidade e ela é capaz de nos fazer existir, resistir, ser o que nós somos. E a planta vai mostrar que nós somos a natureza. E quando nós usamos a natureza, nos conectamos com a nossa essência, com a nossa ancestralidade, voltamos para o centro da Terra, né? Que a Terra é considerada o centro da vida para nós, né? Então, quando nós nos socorremos da natureza, o tratamento dos miomas tem sido bastante eficaz.
no livro de inflamações, de dores, de aflições, de angústia, ele vai tratando não só o seu físico, mas existem plantas que vão normatizar você como um todo. E aqui eu vou falar para vocês de algumas plantas de espécies conhecidas. A Pluchea sagittalis, que aqui no Brasil é chamada de quitoco, ela é uma planta nativa da América do Sul, incluindo o Brasil. Ela é conhecida por suas propriedades medicinais e também é usada para regulação do ciclo menstrual, para aliviar cólicas uterinas, é potente anti-inflamatório e analgésico. Mais que isso, ela pode ser usada como planta alimentícia. Ela é uma punk. Olha que bacana. Posso falar também para você do rubim. O rubim é um matinho à toa. Onde você jogar, ele vai nascer. O nome dele é Leonorus sibiricus. Conhecido por vários nomes populares, erva de macaé, estrela. E ela também é um anti-inflamatório que funciona muito bem nas questões uterinas. Ele é cicatrizante e é antioxidante. E ele é natural da Ásia, continente asiático. Porém, se adaptou muito bem às regiões brasileiras, vários lugares do Brasil. Temos também o meitrasto, que é o Ageratum conizoide, o nome científico, que aqui é conhecido popularmente como erva de São João, que não é o hipérico, é a outra erva de São João, que tem propriedades medicinais diversas. Ela é tônica do útero, é cicatrizante, é anti-inflamatória, é antiespasmódica, é anti-hemorrágica. Então, se você tem aquela hemorragia, porque está no período menstrual e tem o mioma, ele ajuda a equilibrar, a minimizar as cólicas menstruais e os sangramentos, as hemorragias. Temos também uma planta preciosíssima da característica da região amazônica, que é o uxi amarelo, que é uma planta medicinal que é usada principalmente para tratamento de problemas ginecológicos, como miomas, ovários policísticos, quaisquer inflamações uterinas, além de infecções urinárias. Então, você usando essas plantas, saindo da vida sedentária, fazendo alguns exercícios, se utilizando de uma escutativa, buscando equilíbrio, contemplando o seu eu, certamente nós vamos conseguir manter o nosso sagrado feminino equilibrado. E essa é a proposta, né? Eventualmente, se chegará à maternidade, é sempre uma possibilidade muito maior e melhor do que você submeter a uma amputação e extrair o seu útero, muitas vezes com ovário, com trompas. Antes, experimente o que é natural, o que vai trazer saúde e qualidade de vida para você. Eu estou finalizando a minha participação, agradecendo profundamente ao
ao Fórum Mundial de Naturopatia por mais essa possibilidade de estar com vocês. Em breve voltaremos a nos encontrar e eu espero que todas estejam bem, usando as plantas medicinais.